Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. E a matéria de hoje, História da Igreja. A nossa história. Nós começamos a estudar a história da igreja desde a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E nós vamos estudar até os dias atuais. E hoje nós vamos começar a segunda parte da história da igreja. A matéria está no módulo 5. Se você já tem o nosso material didático, se você já recebeu, abra o módulo 5, História Eclesiástica 2. É a matéria que começaremos hoje, a segunda parte da história da igreja. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada, nós aprendemos sobre a queda de Constantinopla, a capital da igreja oriental, da igreja grega. Agora nós não vamos mais estudar a igreja grega, nós só vamos estudar a igreja latina, a igreja que tem sede em Roma, que tem como líder o Papa. Então dê uma olhadinha aí nesse slide. Olha aí, ó, desde a queda de Constantinopla, 1453, até o fim da Guerra dos 30 Anos, 1648. Este é o período que nós vamos estudar. E um detalhe importante deste período é a Renascença. Dá uma olhadinha aí na tela. O que é a Renascença? Até esse período, os estudiosos tomavam como base a religião e a filosofia. Sempre ao estudar, lançavam mão da religião e da filosofia religiosa. Mas a partir deste período, os estudiosos vão deixando a religião um pouquinho do lado. Não que eles eram antirreligiosos, não, mas queriam estudar a ciência com outro ponto de vista. O homem até então, ele é 100% teocêntrico. Deus era o centro de tudo, de toda a vida das pessoas neste período. Mas agora o homem começa a entrar um pouquinho no antropocentrismo, ou seja, o homem passa a ser o centro das investigações, das pesquisas, dos estudos. Salientando de novo, não que o homem se torna antirreligioso, mas ele quer investigar, começa a estudar as línguas originais da Bíblia, o hebraico, o grego, estudar o latim, porque a igreja ocidental está usando a Bíblia traduzida por Jerônimo, a Vulgata Latina. Então, começa a desenvolver novas técnicas de estudo e conferindo, aferindo, pega um texto sagrado, mas será que Jesus nasceu realmente em Belém? Aí vamos pesquisar, vamos usar as ciências auxiliares, a arqueologia. Será que realmente Abraão está há 2000 anos antes de Cristo? Vamos usar a cronologia, a ciência que estuda os fatos no tempo. Então, a Renascença é isto, é pesquisar as coisas saindo um pouquinho daquela condição religiosa, da condição filosófica voltada para a religião. Então o homem começa a se despertar para a ciência fora da religião. Aí surgem os inventos. Por exemplo, 1455, olha aí na tela que invento maravilhoso, invenção da imprensa por Gutenberg. Até então, para a pessoa adquirir uma Bíblia, o operário precisava trabalhar o ano inteiro para comprar um exemplar, porque tudo era manuscrito, era escrito à mão. Com a invenção da imprensa, agora começa a circular na Europa panfletos, textos. A cópia rende muito mais, são milhares e milhares de textos circulando na Europa. Veja que só quem podia nesse período ler a Bíblia era o clero, era a liderança religiosa. O povo não tinha acesso. Com a invenção da imprensa, tudo se torna mais fácil.
Inclusive, o primeiro livro a ser impresso por Gutenberg foi a Bíblia. Olha que importante, aqui Martinho Lutero traduziu para a língua alemã, então ela é impressa. Mas sobre isso a gente fala mais na frente um pouquinho. Outra coisa importante deste período é o espírito nacionalista. Olha aí na tela. Começam a surgir as nações, os povos, os reis não querem mais responder para o Papa. Quem indicava o bispo, a liderança religiosa, era o Papa. Eles querem agora autonomia. Então, a Alemanha, França, Portugal, Espanha, começa neste período esse espírito nacionalista de nação como nós temos hoje. Então, veja, até então, todos voltados e obedecendo a liderança da igreja, obedecendo o Papa, reis, rainhas, mas a partir deste momento querem independência política, independência financeira e independência religiosa. E para ajudar esta reforma, o Papa queria terminar a Basílica de São Pedro. O que você vê na televisão hoje, o Vaticano, a Basílica de São Pedro, e precisava de muito dinheiro. Então, o Papa criou um documento chamado indulgência. Olha aí na tela, a venda de indulgências. Era um documento assinado pelo Papa que a pessoa, ao adquirir esse documento, obviamente precisava comprar esse documento, e quando comprava esse documento, a pessoa não passaria, quando deixasse o corpo, quando morresse, pelo purgatório. Olha que interessante. E um detalhe, se aquela pessoa tivesse um parente que já havia morrido, então esse parente estava no purgatório. Poderia comprar, era possível comprar esse documento, essa indulgência, em nome daquela pessoa que estava, segundo, claro, a igreja ensinava, no purgatório. Então, quando comprava aquele documento, ao fazer o pagamento, aquela alma, aquela pessoa que deixou o corpo, que estava no purgatório, saía e ia direto para o céu. Veja que doutrina. Só que essa doutrina, todo esse ensino, não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo. Não, você não encontra isto na palavra de Deus. Veja como a igreja estava fora, a igreja católica, apostólica romana, com a liderança do Papa, estava totalmente fora dos ensinos da palavra de Deus. E neste período surge um monge na Alemanha chamado Martinho Lutero. Este monge começou a estudar os escritos, começou a estudar o Novo Testamento. E quando ele começou a ler, por exemplo, Romanos, onde fala que a salvação é de graça, que nós precisamos viver pela fé, ele viu que não estava batendo aquilo que o Papa estava ensinando, aquilo que a igreja estava ensinando, com aquilo que estava escrito na palavra de Deus. Olha que interessante. A questão principalmente das indulgências, que o Papa fez esses documentos, repetindo, para terminar a Basílica de São Pedro, e precisava de muito dinheiro. Então inventaram esse documento, essa carta assinada pelo Papa. Então a pessoa, ao adquirir este documento, esta carta, ficava livre do purgatório, e se tivesse algum familiar que já tinha morrido, logo estaria no purgatório, poderia comprar também em nome dessa pessoa, e pagou o documento, a pessoa já sai automaticamente do purgatório. E isto causou uma revolta em Martinho Lutero. Mas foi só isso? Não, não foi só isso. Mas a continuação do assunto
vai ficar para a próxima aula. Você não pode perder a próxima aula, porque o assunto é muito, muito importante, porque agora nós vamos entender o porquê reforma, o porquê protestante, porquê evangélico, porquê batista, porquê presbiteriano, porquê pentecostal. É daí para frente que começa, que é a raiz de todos esses movimentos, ok? Olha, acesse o nosso site, que lá tem matéria específica sobre Martinho Lutero, sobre a reforma protestante. Na nossa Bíblia nós temos as teses de Martinho Lutero, mas sobre isso eu falo na próxima aula. O site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Aquele super desconto não tem mais no site. Encerrou no dia 10 de dezembro. Porém, se você quiser o desconto, envia um WhatsApp, pelo WhatsApp uma mensagem para mim. O WhatsApp é o 21 986 223266. 21 986 223266. Escreve lá, olha, estou assistindo a aula, estou gostando e quero aquele super desconto para adquirir o material didático. E a gente vai liberar para você. Eu vou pedir para liberar para você esse super desconto, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.